Graça e paz a você que está aqui no santuário de São Francisco de Assis, na Pampulha, para fazermos a leitura orante de hoje, entrando em intimidade com Deus. Graça e paz a você que está pelos meios de comunicação rezando conosco. É com muita alegria e com muito amor que eu estou aqui para, com vocês, rezar e partilhar este momento importante da leitura orante da palavra. Vocês vão hoje ter um momento da leitura de João, o Evangelho de João, segunda comunidade de João, capítulo 20, 19 a 29. É um texto muito significativo, maravilhoso. Ele fala de duas cenas, né? Constam duas cenas. A primeira cena, Jesus está entrando dentro do recinto fechado para o encontro com os discípulos, ele aparece e Tomé não está. Na segunda cena, Jesus aparece aos discípulos, aos 12, e Tomé também está. E neste momento, Tomé faz a profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. É uma profissão de fé profunda de Tomé. Tomé não era incrédulo. Ele queria apenas acreditar que era o Cristo que estava ali. Nós vamos, ao iniciar então, iniciando a nossa leitura, nós vamos fazer o sinal da cruz e invocar o Espírito Santo para que as luzes do Espírito Santo nos ajude a compreender a palavra, a entender a palavra, para que ela possa mergulhar dentro do nosso coração e que nós possamos fazer com que ela seja muito fértil à nossa vida, aos nossos próximos dias. Vamos então, fazendo o sinal da cruz, invocar o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar todos. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós, toda a igreja. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Inundados dessa luz que invocamos do Espírito Santo, nós vamos então, nesse recolhimento interior, esvaziar o nosso coração de todas as nossas preocupações, ocupações, e colocarmos todo ouvido à palavra, para que ela possa entrar dentro do nosso coração e tornar viva dentro de nós. Para isto, nós vamos agora, na nossa Bíblia, ler e acompanhar a leitura do Evangelho de João, capítulo 20, 19 a 29. Vamos escutar a palavra? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a comunidade de João, capítulo 20, versículos 19 ao 29. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por meio dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos, então, se alegraram por ver o Senhor. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem o retiverdes, lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: nós vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estendeu a tua mão, coloque-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me vistes, crestes? Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho é maravilhoso. Vejam, o quanto que o evangelho nos fala das aparições de Jesus, e é um evangelho que faz parte das narrativas pós-pascais, mas da aparição de Jesus trazendo alegria, fala de alegria, do encontro de alegria, da paz. É um momento em que o Jesus nos convida à busca da paz, a viver na alegria. Vamos fazer a memória, lembrar um pouco estas duas narrativas, ou seja, essa narrativa de João. O que consta na primeira cena? O que tocou? O que ficou para você mais significativo? Quem gostaria? Vendo aí o entardecer do dia, os discípulos aí se reuniram e Jesus pôs-se adentro no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Nisto aí, novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco, e mostrou os lados, as mãos, as chagas. E nisto os apóstolos acreditaram na ressurreição. E Jesus, vendo que ele estava com medo, envia sobre eles o Espírito Santo. Sim, o Evangelho nos traz esta beleza da certeza que Ele nos dá a paz, da certeza da presença dEle entre nós, e que nós podemos nos entregarmos a Jesus por inteiro, confiar por inteiro, e que Ele nos acompanha e nos acompanhará sempre. Importante também nós pensarmos que nesse Evangelho fala de alguns dados importantes.
Por quê? Nós percebemos aí o medo dos discípulos, né, assolados de medo. Jesus entra dizendo a paz para eles. Em seguida, lhes dá o sopro do Espírito e faz o envio. Logo depois, Tomé, então, diz para Jesus: eu creio, né? Meu Senhor e meu Deus. Faz essa profunda profissão de fé. Então, quantos dados importantes nós podemos ter para conosco e levar conosco durante esses dias sobre esta palavra que traz para nós uma narrativa tão rica. Nós vamos, com certeza, meditar muito sobre ela durante a semana. Mas agora, vamos meditar um pouco sobre todo esse contexto. O que a palavra disse para você, disse para nós? O que tocou o seu coração? O que ela deixou para a sua vida, suscitou em você e fez você sentir? Busque seus sentimentos, busque perceber quais são os sinais desta palavra dentro do seu coração. Vamos falar ou partilhar entre nós a sua meditação. O que lhe tocou? O que ficou para você? Ficou bem claro para mim, tocou muito no meu coração a figura de Tomé, quando diz Tomé chamado Dídimo, e Dídimo quer dizer gêmeo. E por muitas das vezes nós acabamos não querendo crer em Deus porque não vemos Ele nas coisas. Às vezes a nossa cegueira faz com que nós não possamos enxergar Deus nos próximos, faz com que possamos não enxergar a sua graça nas pequenas coisas. E nós queremos muitas provas de Deus, muitas provas, nós pedimos muitos sinais de Deus e nós não nos atentamos no simples sinal da sua graça que se revela no dia a dia, no respirar. Então eu me vejo muito em Tomé, ele que não viu as chagas de Jesus e desacreditou, mas quando ele teve essa experiência com Cristo, ele assumiu e professou a sua fé. Isso é muito impactante no meu coração. Para mim são duas passagens que me tocou profundamente. O primeiro deles é: a paz esteja convosco. Quando Jesus fala isso, Ele nos mostra que diante de todas as adversidades da vida, independente do que a gente esteja passando, que Ele já nos deu a paz, que nós devemos permanecer em paz, que Ele está conosco. Outro momento muito importante para mim foi: felizes os que não viram e creram. Eu não preciso ver Jesus diante de mim para crer, porque Ele está comigo em tudo que eu faço, em cada momento da minha vida. Então, assim, independente de tudo que a gente estiver vivendo, independente de todas as situações, as adversidades, eu creio, porque eu sei que Ele está ali comigo. Amém. Receber o Espírito Santo. O pecado de quem vocês perdoar ficará perdoado. O pecado de quem vocês não perdoar será retido. Conversando com uma irmã de uma outra religião, ela me disse: nós confessamos diretamente com Deus, porque o Pai é um ser humano igual a gente, cheio de defeitos. Sim, só que o Padre tem um dom de perdoar o pecado, o pastor não tem. Por isso ele manda vocês conversar diretamente com Deus. A paz esteja convosco. Primeira vez, as portas estavam fechadas e ele se colocou no meio deles. 8 dias depois, a paz
esteja convosco, disse novamente Jesus. Portas fechadas. Que portas são essas? Necessário vos é abrir a porta do seu coração, para que esse mesmo Deus entre e faça morada convosco. Meditar essa palavra é colocar-se a serviço do Senhor. Nos chama e remete sobre nós o Espírito da verdade, aquele que liberta e nos tira de todo o medo e nos coloquemos a serviço do Senhor. Paz esteja convosco. Jesus entrou pondo-se no meio, porque antes no meio deles estava o medo. E Jesus entra no meio para dar a paz. Jesus também disse que o reino está no meio de nós. Então, o que está no meu meio? Se está o medo, então não está Jesus, porque Ele traz a paz. Então, é colocar esta presença no meio e receber dele a paz do Espírito Santo. E ele disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Envia para dizer as palavras santas do Espírito, porque são palavras de vida, de paz, de esperança. Então, ao receber a palavra do Espírito, se crer, se converter, os pecados são perdoados, porque a palavra de Deus entrou no meio. Então, Jesus entra pondo-se no meio, e aí entra a vida. E os pecados retidos são porque a palavra não entrou para o meio da vida. A palavra do Espírito não foi assumida no profundo, no âmago. É aí onde a porta parece ainda estar fechada. Mas se lá no meu profundo, no âmago da minha vida, é esta palavra de Deus que é assumida, então dela eu recebo a paz. Amém. Tomé disse: se eu não puser a mão no seu lado, não crerei. Ver o ressuscitado não é um privilégio, mas uma responsabilidade em vista dos que devem crer sem terem visto. Meu Senhor e meu Deus, que eu creia. Este momento de reflexões, as nossas partilhas, elas iluminam muito a nossa vida. E agora aqui, que clima que nós estamos envoltos de amor, de sabedoria, com tantas ricas partilhas. Importante pensar que quando Jesus entrou dentro e que estavam todos assolados de medo, né? Ele disse: a paz esteja convosco. Quantas vezes eu também, nos meus medos, né? Eu lembrando desse momento, dessa passagem, eu sei que Ele está comigo e que na sua paz eu vou vencer todos os meus medos e os meus desafios.
nós vamos cantar o refrão que fala exatamente desse amor de Jesus para conosco. Que onde tem o amor, Deus aí está. Vamos cantar? Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Um momento muito importante agora é o da contemplação. Nós vamos nos colocar nesse lugar onde os discípulos encontraram com Jesus. Procure imaginar esse cenário. Você ali, portas fechadas, Jesus entrando, dizendo para você a paz, fazendo a você a bênção. Contemple esse momento. O que o texto faz você sentir e agora escutar o que Jesus quer falar com você? Escute, porque na contemplação nós vamos escutar o que Deus tem a dizer. Neste momento, neste cenário, o que toca ao seu coração. Se Ele não te falar agora, não se preocupe. Durante a semana, em algum momento, você vai lembrar deste Evangelho e Jesus vai lhe falar algo. Mas escute, é um momento de abrir os ouvidos, escutá-lo. Vamos cantar o refrão, o amor. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. Depois de termos feito a leitura, meditado, contemplado, muita coisa nós estamos guardando no nosso coração para falar com Deus. É o momento da oração. Orar é conversar, é falar aquilo que está aqui dentro e que você deseja tanto colocar para fora, e deixe o seu coração esvaziar-se para Deus com todas as suas necessidades. O que esse texto falou e que suscitou em você conversar com Ele? Faça a sua oração pessoal, momento de você conversar com Ele. É muito bom saber que temos alguém para nos escutar. Sempre, a qualquer hora, quando a gente precisar. Quantas vezes que eu me recolho e converso com Ele. E sei que Ele me escuta. E muitas vezes, igual Tomé, a gente fica um pouco arredio, não é? E é tão importante que a gente se abra muito para Jesus, sabendo que Ele é o maior amigo, um amigo de todas as horas e para todas as coisas. É o momento da oração. Nesse clima,
de conversa com ele, nós vamos partilhar um pouco o que você suscitou, o que você conversou com ele. Alguém gostaria de falar, de partilhar? Nesse diálogo com Deus, busquei aperfeiçoar ele, a figura dele, essa figura missionária. Aqui nesse Evangelho de João, ele nos chama os discípulos a ser missionários, mesmo no medo, nas aflições, tribulações. Ele diz: a paz esteja convosco. Então, somos convidados aí a ser missionários. Eu só peço a Deus, eu só clamo a Deus que eu possa crer mais e que eu possa ser mais missionário pelo amor e pelo anúncio da palavra. Senhor Jesus, eu quero neste momento, através desse santo evangelho, eu quero ser instrumento em tuas mãos e peço que o Espírito Santo que habita no meu coração, que aumentai cada vez mais a minha fé, para que possa ser luz no mundo, na nossa comunidade, nas nossas famílias. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Amém. Estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Quero sempre, Senhor, estar tocando em vós, para que a minha caminhada seja sempre firme e forte, de acordo com a minha fé, que eu quero sempre alimentar, e pedindo ao Senhor que aumente cada vez mais, para estar em disponibilidade para vos servir em qualquer lugar que eu esteja, principalmente na família e na comunidade. Amém. Amém. Senhor, nesse momento, Pai, diante de vós, em primeiro lugar, Senhor, para me sentir a Tua paz verdadeira, converta o meu coração, Senhor. Retira toda dureza, toda frieza, Senhor, para que a Tua paz reine em meu coração, em nossos corações, e a paz se reina também no mundo inteiro, Senhor. Agora que diante de vós, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, pelos meus irmãos, Senhor, de todos os domingos, Pai, naquela praça. Peço que o Senhor visita, Senhor, como aquele ontem pediu a oração, sentiu a Tua presença, Senhor, e te agradeceu. Por mais difícil que seja, Senhor, a situação dele ali, ele estava clamando a Tua paz. Reina, Senhor, a paz. Primeiramente, Senhor, no meu coração, para que eu possa levar essa paz a eles também a todo domingo. Amém. Amém. Muitas vezes eu sinto a minha vida como esse fim de tarde também, né? Parece que Jesus está distante diante de certas situações. Mas quando a gente lê esse evangelho, a paz que ele traz, né? Eu tenho que pedir desculpa, perdão para Deus, porque muitas vezes eu também sou como Tomé, né? Eu também, às vezes, preciso ver para crer. E ele mostra o tempo todo que ele está comigo, né? Que ele está no meio de nós. Então, eu quero pedir a Deus perdão hoje, nessa tarde, né? Pelas minhas incredulidades, apesar de tantos momentos que ele me mostra a presença dele, pela fala, né, dos meus amigos, pela leitura da palavra, eu ainda às vezes duvido um pouquinho, né? Penso que Deus está longe, mas ele se mostra muito mais perto do que a gente pode imaginar. Então, perdão, Senhor, pelas minhas fraquezas, te peço que aumente também a minha fé. Amém. Eu quero dizer para Jesus nesse momento que Ele aumente sempre a minha fé, muito a minha fé, porque na minha humanidade, quantas vezes eu questiono e pergunto, nós temos muitas vezes
essa dúvida que nos acompanha e que é tão necessário estar presente, trazê-lo presente a nós para que a gente possa caminhar na fé. Então, Senhor, aumenta cada vez mais a minha fé. E é tão importante a gente pedir para aumentar essa fé, porque a fé só acontece quando nós fazemos um propósito de vida, né? De caminhar buscando uma prática dentro da palavra. E depois desse clima tão importante que nós nos proporcionamos aqui de oração, um clima de espiritualidade, meditando, escutando a palavra, meditando, contemplando e conversando, dialogando com Jesus, com Deus. Claro que, quando nós dialogamos, sempre conclui-se uma prática, um propósito entre duas pessoas que se dialogam. E agora é o momento deste passo, da ação, de nós concluirmos uma prática diante da palavra que nós escutamos, diante das nossas reflexões, diante de tudo que germinou dentro do nosso coração. Que propósito você faz para viver esses próximos dias dentro desta palavra? Qual é a prática que você vai fazer na sua comunidade, com sua família, com as pessoas que convivem com você? O que você propõe para você firmar e confirmar essa presença de Jesus e levá-lo, evangelizá-lo, né? Fazer a evangelização da palavra? Qual é o seu propósito para a semana, para os próximos dias? Nós vamos então, com um propósito que cada um carrega no seu coração, fazer a conclusão, né, da nossa leitura orante de hoje, que com certeza germinou muito dentro da nossa alma, desde a alegria até o momento em que Tomé crê e nos firmou a fé, confirmou a fé. Que vocês tenham uma semana iluminada, que vocês possam seguir levando essa palavra para toda a comunidade. A vocês que estiveram aqui conosco, né, os seminaristas que estão aí, gostaria de agradecer profundamente a presença de vocês do Seminário Arquidiocesano do Coração Eucarístico de Jesus, a Paróquia Bom Pastor, a Paróquia Santa Maria, Mãe de Misericórdia, a Paróquia Sagrado Corações e todos vocês que nos acompanharam, que partilharam conosco e vivenciaram este momento de intimidade com Deus. Deus lhes dê a paz esteja convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se